Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, Jesus nosso Senhor, que neste domingo, dia 28 de novembro, seja um domingo super abençoado, porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ao acordarmos, tomamos posse e então vivemos sempre como o melhor dia da nossa vida. Quero pedir a vocês, me ajude a divulgar, compartilhar os meus vídeos, se inscreva no meu canal. Quero agradecer a todos vocês. Precisamos fazer com que o Evangelho da Graça de Deus possa ser alcançado por muitas pessoas. A nossa preocupação é com aqueles que estão lá dentro do sistema religioso. A nossa preocupação é contra o sistema doutrinal dessas instituições chamadas religiosas, para que os nossos irmãos possam viverem a plena liberdade que nós vivemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero trazer uma palavra aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Sobre o tema, viva o cristianismo sem enganação. Esse é o tema da nossa mensagem nesta tarde de domingo, dia 28 de novembro. Querido, vamos lá. O cristianismo, ele é definido como uma religião abraâmica. Ou seja, deriva de Abraão, personagem bíblico citado no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, lá nós encontramos vários assuntos acerca desse personagem bíblico chamado Abraão, e que teria ele fundado a nação hebraica com a crença predominante que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. E tem sua origem com a vinda de Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles. Para a história da religião, Deus mandou que seu único filho descesse à terra para ser o Messias, ou seja, o Salvador de todos os homens. Ele seria o encarregado de difundir o amor, o seu amor e a sua palavra, para que todos pudessem entender e compreender. Ele seria o encarregado de difundir todas essas coisas. Para os seus seguidores, o livro sagrado é a Bíblia, onde estão continuados ou contidos os ensinamentos para todos aqueles que se dizem cristãos, para todos aqueles que se dizem praticar o cristianismo, ou seja, seguir a Jesus Cristo. Mas como ser cristão imitando Jesus de Nazaré? É uma pergunta que se faz. Como ser cristão imitando Jesus de Nazaré? Ao longo dos anos, foi nos ensinado assim, que ser cristão era imitar o Cristo Nazareno. Então tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez, praticou, foi trago para dentro
do evangelho, ou seja, dessa crença religiosa, e tudo quanto ele fez, pois ele disse que veio para que pudesse cumprir a lei, porque até então ninguém havia conseguido cumprir toda a lei. Então o Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles. E ele veio para que pudesse cumprir todos os 613 mandamentos da lei. E então pergunta-se como ser cristão, como praticar isto, imitando Jesus de Nazaré. E é isto que nós vemos dentro desse sistema religioso, dentro desse sistema doutrinal religioso. As práticas dos rudimentos da lei mosaica, nós vemos as práticas dos homens imitando tudo aquilo que Cristo fez quando aqui ele esteve. Se Cristo jejuou, temos que jejuar. Se ele se batizou, temos que se batizar. Se ele ia para o monte, temos que ir para o monte. Se ele frequentou o templo, temos que frequentar o templo. Se ele deu dízimo, temos que dizimar. Enfim, tudo aquilo que o Nazareno fez foi nos ensinado dentro desses sistemas religiosos que deveríamos praticar. E é assim que muitos ainda nos dias de hoje continuam fazendo, vivendo os dias do Cristo carnal, do Cristo homem, do Filho do homem. É isto que eles ainda não entenderam, ainda não conseguiram alcançar, que o nosso Cristo, ele morreu, mas ressuscitou, que o nosso Cristo é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. Ele é Espírito e ele habita no nosso espírito, e no nosso espírito ele testifica que somos filhos de Deus. Sendo assim, somos guiados e dirigidos por ele. Não vivemos mais na prática. Quando eu digo não vivemos, eu não me refiro a nós que nascemos depois da cruz. Eu me refiro àqueles que antes da cruz viveram os dias do Cristo Nazareno. E por que que depois da cruz nós fomos ensinados que deveríamos continuar a prática de todas essas tradições judaicas? Os preceitos, os rudimentos, trazendo as liturgias, trazendo os rituais, os cerimoniais, para dentro desses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade é templo. E nesses lugares eles ensinam que lá é local, que lá é lugar de adoração. E muitos deles acreditam que só há adoração se tiverem nesses lugares todas essas práticas, ou seja, todo esse contexto religioso. Queridos, como ser cristão imitando o Cristo Nazaré? Para ser cristão, tem que deixar os rudimentos. Se você ainda não deixou os rudimentos, você não pode dizer que é um cristão. Os rudimentos da doutrina de Cristo, isto é, tudo o que ele praticou em seus dias, quando viveu como um homem em um corpo de carne. Tudo que ele fez como homem. Ele era judeu, e como judeu, ele tinha que cumprir o Torá, ou a Torá, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4. E eu quero ler, para que você entenda o que é que o escritor aos Gálatas nos diz no versículo 4,
mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, porque sois filho. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então ele veio para cumprir a Torá. A sua obra salvífica era para os religiosos judeus, a fim de receberem a adoção de filho. Para isso que ele veio. Ele disse: eu vim salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então, Cristo praticou tudo que a Torá mandou que praticasse, tudo que a Torá mandou que se fizesse. Então, ele fez por causa dos mandamentos, cumpriu na íntegra toda a lei. Foi o único homem que conseguiu, na carne, no corpo da carne, cumprir toda a lei. O Cristo Nazareno. A lei condenava o homem. A lei condenava o homem. O homem era um transgressor da lei. E por transgredir a lei, ele estava em pecado, porque pecado era a transgressão da lei. O apóstolo Paulo, ele disse que se não tivesse conhecido a lei, ele não teria conhecido o pecado. O Cristo Nazareno, ele era o Cordeiro que tira o pecado. Quando ele foi anunciado, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo Nazareno, ele era o Cordeiro que tira o pecado. O que era pecado? Como eu já disse, pecado era transgressão da lei. Então todos quantos transgrediram a lei estavam em pecado. Então, se você vive nessas instituições que segue o Cristo Nazareno, você não pode dizer que é um cristão. Você não pode afirmar que é um cristão. Mas lá, eles aprenderam que ser cristão é praticar todas essas coisas, todos esses rudimentos, é continuar vivendo na prática da lei, é continuar vivendo sob a lei. Foi assim que nós, quando estávamos lá, havíamos aprendido. É assim para aqueles que lá estão. Prática da lei, viverem sob a lei. O cristão não segue segundo as obras, a carne. Porque quem imita Jesus nos seus dias de carne não pode ser chamado de cristão. Como eu li em Hebreus capítulo 6, versículo 1, 2. No Evangelho da graça de Deus, nós não seguimos o Cristo Nazareno. No Evangelho da graça de Deus, nós não seguimos Jesus de Nazaré. O cristianismo não é fazer o que ele fez. E muitos acham que ser cristão é fazer tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez. É praticar tudo aquilo que o Cristo Nazareno praticou nos dias da sua carne. Então, para muitos dentro desses lugares, dentro desses sistemas, que nós chamamos de sistema religioso, ser cristão é continuar praticando tudo aquilo que o Cristo Nazareno praticou nos dias da sua carne. Quando alguém lá é indagado, por que você jejua? Ele diz: Jesus jejuou.
Por que que você se batiza? Porque Jesus se batizou. Por que que você vai ao monte? Porque Jesus frequentava o monte. Por que que você frequenta os templos? Porque Jesus frequentou o templo. Tudo quanto Cristo Nazareno fez, as pessoas são ensinadas a continuarem a fazer, para que elas possam, assim, serem chamadas de cristão. Mas se você vive na prática das obras da carne do Cristo Nazareno, você não pode ser chamado de cristão. O cristianismo não é fazer o que ele fez. Assim sendo, você segue um cristianismo de enganação, como o tema desta mensagem diz. Viva um cristianismo sem enganação. Por que é um cristianismo de enganação? Porque lá tem seus ensinamentos de forma errada. Lá tem preceitos dos homens. Lá tem o achismo. Lá tem, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Lá tem tradição. Aprendemos assim e devemos continuar assim. Usam até um texto bíblico, salvo engano, em Salmo, que diz assim: não devemos remover os limites antigos. Eles não querem questionar, eles não querem saber se esses limites antigos, se essa tradição antiga ainda se convém fazer. Isso ninguém questiona. Eu aprendi assim e vou morrer assim. Foi assim que eu aprendi. Eu já ouvi muito isso, ainda ouço nos dias de hoje. Eu aprendi assim e vou assim até o fim, sem questionarem, sem saber se é o correto, se é o certo. E assim as pessoas vão vivendo, seguindo a tradição que vem de séculos em séculos, enganando os incautos. Essas pessoas que lá estão, elas são chamadas de incautos, porque elas são enganadas pelos seus líderes religiosos. Tudo quanto eles dizem, elas aceitam, elas não questionam, não têm ousadia, intrepidez de questioná-los, de bater de frente. Eu sei que é difícil, porque é um sistema, e todo sistema é perverso e mau. E quando alguém se levanta contra um sistema, a pessoa sofre retaliação. Eu sofri retaliação, porque eu bati de frente com esse sistema, até que eu rompi com o sistema religioso. E hoje eu vivo uma liberdade plena do Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho compromisso com nenhum homem, eu não tenho compromisso com nenhuma instituição religiosa, eu não tenho compromisso com nenhum sistema religioso. O meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Perde-se amigos como eu perdi. As pessoas te ignoram, te chamam de herege, somos perseguidos, somos afrontados, mas nós não estamos nem aí, porque nós estamos sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É Cristo quem governa a nossa vida, temos a mente de Cristo, Ele exerce o senhorio sobre a nossa vida, a Ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. No Evangelho da graça de Deus, Ele é o centro, Ele é a primazia, Ele ocupa o primeiro lugar. E tudo que fazemos é para o louvor da sua glória. E assim sendo, nós vamos entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Os incautos, eles confiam na tradição que os seus seguidores ensinam através dos seus ensinamentos. As pessoas ali são dogmatizadas, porque não houve uma renovação na mente.
Como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos, transformai-vos. Essa transformação, essa renovação é na mente. E as pessoas estão voltadas para as obras da carne. Tudo que estava na lei, na tradição judaica, não é cristianismo. Se você vive ainda nos preceitos dos homens, se você ainda vive na tradição, eu quero te dizer que tudo isto que estava na tradição judaica não é cristianismo. Isso não tem a ver com Cristo ressurreto. Isso não tem a ver com Cristo ressuscitado. Isso é judaísmo. Então, ao invés de você dizer, eu sou cristão, por que você não diz, eu sou praticante do judaísmo, eu sou um judaizante? Mas não, você pensa que você é um cristão e que você vive na prática do cristianismo, praticando toda essa tradição da lei judaica. Ele disse, eu vim para remir os que estavam debaixo da lei. Eram os gentios que estavam debaixo da lei? Eram os gentios que estavam debaixo da lei? Ele disse, eu vim para remir todos quantos estavam debaixo da lei. A lei foi dada a Moisés para o povo judeu e não para os gentios. E se você vive na prática da lei, você não é então um gentil. Então ele veio para os seus. Os seus os rejeitaram. Quem eram os seus? Eram os judeus. É difícil de entender isso. É difícil de compreender isso. Somente tendo a mente iluminada, a mente de Cristo. Somente sendo guiado e dirigido por Ele. Somente Ele vivendo em nós é que podemos compreender e entender essas coisas. Nas chamadas igrejas evangélicas, eles chamam de cristão quem pratica tudo o que o Nazareno fez. Ser cristão lá, nessas igrejas chamadas evangélicas, é praticar tudo o quanto o Nazareno fez. Eu quero te dizer, sem nenhum medo de errar, isso não é e nunca foi cristianismo. Isso é judaísmo. É uma mistura de obras com graça. Porque lá na prática dessas coisas, eles dizem, estamos em graça, vivemos em graça, andamos em graça. Isso não é ser cristão. Você está sendo enganado. Assim como eu também fui durante anos e anos. No livro histórico de Mateus, no capítulo 15, no versículo 24, olha o que está dizendo lá. Respondeu ele, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que ele veio. Isso não é ser cristão. Isso que vocês praticam nesses lugares. Você está sendo enganado, assim como muitos foram enganados, mas deixaram e hoje vivem a plenitude do evangelho da graça de Deus. Eles dizem lá que você tem que pagar um preço. Eu ouço isso muito. Irmão,
Você foi chamado para pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Se você quer ser salvo, você tem que pagar um preço. Se você quer ser abençoado, você tem que pagar um preço. Tudo lá nesses lugares tem que se pagar um preço. E as pessoas acreditam nessas coisas e deixam de viver o evangelho da liberdade do Cristo ressuscitado. Sabe por quê? Eles dizem, Jesus pagou um preço, e se ele pagou, você tem que pagar também. Isso é mais uma mentira desse sistema doutrinal. É uma mentira desse sistema doutrinal. Que você tem que pagar um preço. Você tem que tomar posse. Você tem que andar e viver por fé. Tem que tomar posse de todas as suas promessas, de todas as suas sortes de bênção, de tudo quanto ele já fez. Você não tem que estar aí pedindo oração para ser curado, ou orar para ser curado. Você tem que render súplicas de ações de graça, porque a palavra de Deus diz, em tudo devemos dar graça. Comece então a agradecer, pare de pedir, agradeça tão somente, e você vai ver como a história da sua vida será uma outra. Está feliz? Agradeça. Está triste? Agradeça. Está empregado? Agradeça. Está desempregado? Agradeça. Está doente? Agradeça. Está com saúde? Agradeça. Em tudo, dai graça. Pare de pedir. Pare de fazer parte dessas relações de orações. E muitos grupos têm aí. É oração para isso, é oração para aquilo, é pedido de oração para isso, é pedido de oração para aquilo. Quantas pessoas morreram durante essa Covid-19, durante essa pandemia, e quantos oraram, jejuaram, fizeram correntes de orações e não tiveram essas pessoas suas vidas poupadas. E aí? Porque às vezes acontece de um se recuperar, de um ficar bom, e então as pessoas se pegam nisso. Elas não entendem que ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Todos nós temos um tempo de vida aqui nesta terra. E quando chegar a hora, nada vai impedir. Nenhuma oração vai impedir quando chegar a hora da partida. Muitos vieram para morrer de Covid, outros vieram para morrer de acidente de trânsito, outros vieram para morrer de uma bala perdida. Enfim, quando chegar a hora, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar os desígnios de Deus, ninguém pode frustrar. Temos uma validade, temos um tempo de vida. Eu tomei as vacinas porque fui pressionado pelos meus netos e pelas minhas filhas. Mas se não fosse assim, eu não teria tomado. Porque eu não creio que não morri porque tomei duas doses de vacina, porque tomei a vacina da gripe. Eu não creio nisso. Eu não sei de que eu vou morrer. Não sei quando eu vou morrer. Mas eu sei que eu tenho meus dias contados aqui neste mundo. E quando chegar a minha hora, o corpo vai voltar para o pó da terra. O meu espírito vai voltar para Deus, de lá, de onde ele veio. E num arrebatamento individual, serei transformado, semelhante a ele. E assim estarei para sempre com ele. Esse dia vai chegar. Nós, no Evangelho da Graça de Deus, nós não tememos a morte, nós não tememos o inferno, nós não tememos o diabo. Nada nos separa do amor de Deus, nada nos tira a convicção de que temos e de que somos, porque Cristo habita em nós, habita no nosso espírito, e o nosso espírito, o dele testifica com o nosso que nós somos filhos de Deus. Eu nunca tive certeza, convicção da minha salvação, como eu tenho nesses últimos 5 anos que eu estou
no evangelho pleno da graça de Deus. Antes eu tinha dúvida, eu titubeava. Será que estou salvo ou não estou salvo? Como eu cria no arrebatamento coletivo, eu perguntava muitas das vezes, e se ele voltar agora? Eu vou subir? Porque esse medo, esse terror, que nesses lugares que eles chamam de igreja, eles colocam nas pessoas. Esse sistema é perverso e mau. Eles tiram a certeza, eles tiram a convicção das pessoas de serem salvas. Qualquer coisa que as pessoas fazem, eles lá perdem a salvação. Quando a salvação é na mente. É na mente a salvação. Aí, para eles tentarem justificar, eles dizem, então, você pode fazer o que você quiser através do corpo. Eu respondo para eles. Antes eu dizia que não, hoje eu digo que sim. Você pode fazer o que você quiser. É problema teu. Mas saiba que tudo quanto o homem fizer, isto ele colherá. Tudo quanto ele semear, isto ele colherá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você que vive nesse sistema religioso, nós, da graça de Deus, nós não nos preocupamos em cometer as obras da carne, todas elas, mas as que estão relacionadas em Gálatas capítulo 5, sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, ele vive no Espírito, ele não vive na carne. É como se essas coisas para ele não existissem, porque ele não está voltado para as coisas da carne, e sim para as coisas do Espírito. E o carnal não pode discernir o que é do Espírito, só pode discernir o que é do Espírito aquele que anda e vive no Espírito. Então nós somos salvos, nós temos certeza, nós temos convicção. Isso não é ser cristão. Se você está sendo enganado, como muitos foram, como muitos ainda são, você não tem que pagar nenhum preço. Isso é mais uma mentira desse sistema, como se você fosse imperfeito. Porque é isso que eles dizem. Jesus veio pagar o preço da imperfeição. Ninguém podia, porque era imperfeito. Como eu li em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Ninguém podia. O próprio Deus veio e se fez carne. Porque ele foi como humano, como homem, perfeito. O que não é o nosso caso. Nenhum judeu conseguiu cumprir a lei. Mas Cristo veio para cumprir toda a lei. A lei foi tirada, queridos. A lei foi tirada. Não cumpra nenhum desses preceitos dos homens. Não cumpra nenhum rudimento da lei mosaica. Sai da prática dessas coisas. Mas a igreja judaica cristã está aí em perfeição. Se você faz parte desse sistema doutrinal, você está em imperfeição. Vivendo um cristianismo messiânico, nazareno, um cristianismo judaico-cristão. Esse é o cristianismo que você vive. Um cristianismo messiânico, nazareno, judaico-cristão. O cristianismo do Cristo ressuscitado é puro. É puro. Lembre-se que um pouco de fermento leveda toda a massa. E essa massa aí desse sistema está levedado. Por causa de remendo velho em vestido novo e roupa nova. Por causa de vinho velho no novo.
O véu já foi tirado. Você é incircunciso. Você é filho da livre. O cristianismo do Cristo ressuscitado, a graça é pura. A graça é pura. Nós cremos sim no que ele fez. Tudo quanto ele fez, nós da graça de Deus cremos no que ele fez, sem praticar o que ele fez. Isso sim é cristianismo sem enganação. Cremos que ele veio e habitou entre eles. Cremos que ele veio e morreu na cruz do Calvário. Cremos que ele veio e cumpriu toda a lei. Cremos que ele veio e praticou toda a tradição do judaísmo. Cremos em tudo quanto ele falou, em tudo quanto ele ensinou. Cremos em tudo que ele fez, mas sem praticar o que ele fez. Isso é cristianismo sem enganação. A graça é pura. O cristianismo do Cristo ressuscitado é puro. Dá para você entender isso? Dá para você compreender isso? Você recebe o que ele fez? Você recebe o que ele fez? Isso é cristianismo. Não praticar o que ele fez, mas receber o que ele fez. Romanos, capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurado é o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. E é um tal de fazer a obra de Deus nesses lugares. Irmão, faz a obra de Deus. Irmão, eu estou fazendo a obra de Deus. Irmão, você tem que fazer a obra de Deus. E as obras de Deus para eles é isso que você vê nesses lugares. É você frequentar o templo. Fazer a obra de Deus é você se batizar. Fazer a obra de Deus é você participar de cerimoniais. Fazer a obra de Deus é você louvar, é você cantar, é você pregar, é participar de escola bíblica dominical. Isso é cumprir preceitos. Isso para eles é praticar rituais, liturgias, permitir serem dogmatizados. Isso para eles é a obra de Deus. A verdadeira obra de Deus é crer em tudo quanto ele fez, é crer naquele que ele enviou, sem praticar as obras que ele praticou. Visite os pobres, visite as viúvas, visite os necessitados, ame o próximo como a ti mesmo. E pratica a graça pura, a graça, o cristianismo do Cristo ressuscitado. Imitar o Nazareno é viver o judaísmo. Imitar o Nazareno é viver a lei. E é isto que nós fizemos durante muitos e muitos anos. É isto que você está fazendo nesses lugares, imitando o Nazareno e vivendo a lei. Ser cristianismo, se cristianismo é imitar o que Cristo Nazareno fez, diz a Bíblia então que ele morreu em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Vai continuar vivendo as práticas das obras da lei? Por que você não anda por fé e vive por fé? Creia tão somente naquilo que ele fez.
Não ande por vista, ande por fé. Tome posse de todas as sortes de bênçãos. Não peça para ser abençoado, diga que tu és um abençoado. Não peça para ser curado, tome posse, diz, eu sou curado, eu estou curado, eu já sou curado. Eu já sou guardado, eu já sou protegido. Ande por fé, vive por fé. Siga o Cristo ressurreto, siga o Cristo ressuscitado. Viva um cristianismo sem enganação. Deixe de ser enganado por esses líderes religiosos. O que eles querem é primazia. O que eles querem é o seu dinheiro. O que eles querem é viver em mordomias, sem trabalharem, andando nos melhores cargos. O que eles querem é estar em destaques, é ser honrado por você, é ser reconhecido, é ser chamado de pastor, de apóstolo, de bispo. O que eles querem é ter uma posição na sociedade, criando conselho, criando convenções. O que eles querem é isso. É a honra. Quando a honra é de Deus, o louvor, o poder, o domínio, a glória, a primazia, tudo é dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Viva um cristianismo sem enganação. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.